Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Quinta-feira, dia seguinte após a derrota do Vasco, para o Novo Horizontino, 2-0 na cidade de Novo Horizonte, na pior partida do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo, a gente vai tentar entender o que aconteceu e escutar explicações, Maurício Souza tentou explicar o que ele tentou fazer, mas que deu tudo errado. Maurício Souza que está sendo apontado, pela torcida como o principal responsável por essa atuação péssima do Vasco. Ele mudou o esquema, mudou o time e o Vasco acabou não conseguindo desempenhar dentro de campo e fez uma partida muito ruim. Então a gente vai conversar aqui sobre isso depois da vinheta. Vamos falar também sobre Vasco Sport no Maracanã. Antes da vinheta rodar, eu peço rapidinho o seu like, que é importante. Eu sei que você está chateado aí com o Vasco. Agradeço só de você já estar aqui assistindo esse vídeo, Porque dia seguinte de derrota realmente é um dia que a gente ainda está digerindo. Mas agradeço aí a sua audiência. Deixa o like, se inscreva se não for inscrito. E a vinheta rodou agora. Bom, então bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Ainda tô na cidade de São José do Rio Preto, que é ao lado, de Novo Horizonte. Daqui a pouquinho eu volto para casa. Chego hoje à noite, no Rio de Janeiro. Mas enfim, uma viagem longa, cansativa e que o Vasco não conseguiu dentro de campo recompensar, o esforço, não só meu, mas de todo mundo que veio aqui para acompanhar essa partida. Veio bastante gente do Rio de Janeiro, veio pessoas de cidades próximas também aqui, teve caravana de Minas Gerais, de São Paulo, pessoal de Uberlândia, Uberaba, enfim. Cara, veio bastante gente, mas infelizmente o Vasco não conseguiu dentro de campo, recompensar o seu torcedor, dar esse presente aí pro torcedor. Enfim, Maurício Souza apontado aí como o principal responsável, por essa atuação ruim e pela primeira derrota do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele mudou o esquema do time, entrou com Palácios, entrou com Figueiredo de 9 e a coisa não encaixou, O Vasco não conseguiu desempenhar e ali o primeiro tempo já foi muito ruim. A gente achou que no segundo tempo ele poderia voltar com o esquema anterior, para tentar acertar o que tinha dado errado, mas não. No segundo tempo ele volta com a mesma formação e o Vasco foi completamente amassado, pela equipe do Novo Horizontino e 2-0 ficou até barato para o time do Vasco. Antes da gente ouvir aqui o Maurício Souza, rapidinho, só confirmar aqui a partida Vasco Sport, que ontem à noite a CBF confirmou a alteração do local da partida, O jogo seria em São Januário, foi alterado oficialmente para o Maracanã. Apesar do Vasco já ter vendido ali todos os ingressos, o jogo ainda não estava confirmado para o Maracanã, Agora já está. A CBF confirmou Vasco e Sport no Maracanã, ingressos esgotados, A torcida do Vasco aí esgotou 65 mil ingressos em 6 horas. Coisa de maluco mesmo. Mas enfim, voltando aqui ao jogo de ontem, a atuação péssima do Vasco, vamos escutar Maurício Souza. Primeiro ele tenta explicar, as suas mudanças, o que ele queria, do time, o que ele esperava e o que aconteceu. Não aconteceu nada do que ele esperava. Confira. A ideia era realmente a gente ter um pouco mais de criatividade, no setor de meio campo, sempre que o Palácio vinha para dentro. Porém, a gente não pode tirar o mérito de jeito nenhum do Novo Horizontino, que conseguiu, a partir de uma marcação muito impositiva, neutralizar nossas ações. A gente não conseguia sair e começamos a jogar um jogo mais direto. E esse jogo direto não deu a gente nem o ganho da primeira, nem o ganho da segunda bola, Então o Novo Horizontino começou a ganhar campo e gostar do jogo, E a partir daí a equipe se descontrolou um pouquinho, E aí de uma bola parada saiu o gol. Creio que no segundo tempo a gente veio um pouco melhor, tentando controlar um pouco mais as ações, mas dura pouco tempo. O Novo Horizontino novamente se impõe. É isso, eu acho que o Vasco hoje teve uma noite infeliz, a gente não conseguiu colocar em prática aquilo que a gente imaginava. A gente sabe que vamos encontrar adversários que vão competir demais contra a gente, porque sabe que o Vasco é um time que compete demais. Mas infelizmente hoje não tem muito o que falar, porque o mérito é do Novo Horizontino por ter conseguido fazer um jogo extremamente qualificado no que tange a parte defensiva, e a partir da parte defensiva ele conseguiu criar as ações de ataque e foram felizes. O treinador do Vasco também falou sobre Anderson Conceição, que fez uma partida muito ruim ontem,
O Conceição realmente não estava numa noite feliz. E ele foi perguntado se o Conceição estava 100% para jogar essa partida, porque no último jogo contra o Operário, o Conceição acabou sofrendo um corte na testa, e na partida de ontem deu para perceber que de vez em quando esse corte estava sangrando, etc e tal, e o Maurício foi perguntado sobre as condições de jogo do Conceição, que inclusive foi expulso, né, e não joga a partida contra o Sport. Confira. Questões médicas, o Anderson estava completamente apto a jogar, né? Quem não estava muito bem era o Nenê, porque tinha uma dor na panturrilha, mas aguentou até onde deu. O Anderson foi liberado pelo DM para jogar, sim. E enquanto ele jogou, corativo, tudo passou de ser percebido, porque ele botou a cabeça na bola, ele lutou, ele brigou o tempo todo. Então, assim, a questão da lesão na cabeça não influenciou em nada no rendimento dele. E depois o Maurício Souza tenta explicar ali para o torcedor a entrada do Palácios, né, no time titular, jogando ao lado do Nenê, e o Figueiredo de camisa 9. Ele até chega a dizer, a posição do Figueiredo é a camisa 9. Mas ele assume, né, que a coisa realmente não encaixou. Eu não considero que a gente tenha perdido o homem de referência, apesar de você ter razão quando você diz que o Roniel é um jogador mais fixo, né? O Figueiredo é um jogador que dá um pouco mais de mobilidade essa que a gente entendia que também seria proveitosa para a gente, né? E como você falou, quando entra o Roniel ele consegue, porque é um jogo mais preso, né? A gente tem que flutuar outros jogadores naquele setor ali. Mas o que a gente pensou para o Figueiredo acabou acontecendo. O que a gente não conseguiu foi ter calma de entrar no campo do adversário, circular um pouco mais a bola, né? Elaborar um pouquinho mais o ataque. A gente estava talvez um pouco ansioso, talvez em função da pressão que o Novo Horizontino fez sobre o nosso time, que foi muito grande, né? Eles ganharam também falta, enfim. A posição do Figueiredo é a 9, né? É a posição que ele gosta de jogar, é a posição que ele foi formado. Porém, hoje qualquer explicação fica secundária. A verdade é que a gente não teve uma noite feliz. O Novo Horizontino foi uma equipe melhor que a nossa hoje, né? A gente sente a derrota, mas não muda nada. A gente conversou no vestiário, a gente sente, a equipe sente, mas a gente sabe que no domingo a gente tem uma nova batalha. Né, a Série B vem se mostrando uma Série B talvez a mais equilibrada dos últimos anos, né, ou de todos os tempos. A gente sabia que ia encontrar dificuldade aqui dentro. Infelizmente a gente sai daqui triste com o resultado, mas ciente de que nós estamos muito bem na competição e no domingo, com o apoio da nossa torcida, a gente espera sair com os 3 pontos e voltar novamente a dar alegria à torcida e ao Vasco da Gama. Então tá aí, esse foi o Maurício Souza, treinador do Vasco, que está sendo aí bastante criticado, né, nas redes sociais. A torcida do Vasco não engoliu, né, as mudanças do Maurício Souza. É aquele ditado, time que está ganhando não tem que mudar. A coisa estava dando certo, para que foi inventar? Para que foi mexer no time? O time não encaixou, o time dentro de campo não conseguiu desempenhar, né? Realmente não foi uma noite feliz do Maurício Souza. Ele chegou a dizer que foi uma noite infeliz do Vasco. Eu acho que a noite foi infeliz não só do Vasco, né? Foi uma noite infeliz também do treinador Maurício Souza. E o que me preocupa é o seguinte, porque o Maurício, quando era treinador lá no Flamengo, ele tinha essa característica, né, de um jogo apoiado, de um treinador que gosta de ter a posse de bola, que é uma característica diferente do que o Vasco tinha com o Zé Ricardo, que era um time defensivamente forte, um time reativo. E quando o Maurício é contratado, a gente escuta que, não, o Maurício vai chegar para manter o que vinha sendo feito, né? Para continuar o Vasco da forma como estava, um time forte defensivamente, etc e tal. E aí na terceira partida o Maurício Souza já tenta mudar, né, a forma do Vasco jogar, e a coisa não aconteceu. Espero que para o jogo contra o Sport o Maurício Souza repense, né, o que ele fez no jogo de ontem, que foi ruim, deu tudo errado, e volte, né, o Vasco a jogar da forma como vinha jogando nas 14 partidas anteriores. Bom, após o jogo, o Yuri Lara também falou à imprensa e assumiu ali, né, que o time realmente não encaixou, que o Vasco teve uma noite muito ruim e o time estava perdido dentro de campo. Confira. Não, acho que infelizmente o nosso jogo claramente não encaixou, né? A gente não acertou nada no jogo, né? Fizemos um jogo muito abaixo do que a gente vinha fazendo. Não tem o que fazer, nós temos que levantar a cabeça, nossa primeira derrota, mas temos que levantar a cabeça e já pensar no próximo jogo. A Série B é um campeonato difícil e infelizmente hoje a gente não
não foi feliz aqui e vamos trabalhar para jogar contra o Sport. Então tá aí, né? Agora, meu amigo, é levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque no final de semana tem esse jogo importante contra o Sport. O Vasco precisa vencer. No próximo vídeo aqui no canal a gente fala sobre tabela, etc e tal. Deu uma apertada, né? Porque os times venceram ali, os concorrentes diretos venceram, o Vasco foi derrotado, então a nossa gordurinha ali deu uma diminuída. Então o Vasco tem que vencer contra o Sport. E se não vencer o Sport, eu acho que já vai começar uma pressão aí em cima do Maurício Souza. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!